Olá, pessoal. Vamos hoje fazer um assunto extremamente importante para a sua prova, até para o seu entendimento de mundo, que é falar sobre geopolítica e seus conflitos mundiais. É muito interessante a gente perceber como que a geopolítica, o simples entendimento do que é a geopolítica, o que é esperado dela, como isso é importante para você perceber vários fenômenos e como isso afeta aquilo que você vê no jornal, as novas relações. Só para a gente entender, a geopolítica ela está muito baseada no papel do Estado, enquanto representante de um país, enquanto representante de um território, enquanto aquela organização que domina um espaço. Por quê? Porque a geopolítica ela trata das relações criadas a partir do Estado, seja ela entre Estados, seja ela na organização do seu próprio território, na sua própria defesa. Então a geopolítica ela tem uma relação muito forte com a ideia do território e vale a gente lembrar que eu vou encarar território como aquele espaço no qual existem relações de poder ou de posse. Ou seja, quando eu falo em território, eu estou afirmando para você que é um espaço dominado por alguém, dominado por algum Estado. Então, quando eu penso nas relações que garantem o meu território, a exemplo, políticas de fronteira, políticas bélicas, acordos militares, acordos econômicos, acordos de liberação de fronteira ou não, construção de pontes entre um país e outro. Então, isso tudo relaciona o meu território, a área que eu mando, com possíveis conquistas de novos territórios, com relações em países que podem me ajudar. Então eu estou falando das relações entre os estados, eu estou falando da sensação de poder. Por quê? Porque em determinado momento da história a gente percebe que uma potência tenta ampliar o seu poder. Em determinado momento a gente percebe que são outras potências brigando. Então existe essa relação de ser o Estado dominante, de ser a potência hegemônica. Então a ideia da geopolítica, ela vai a partir do Estado avaliar as relações humanas, as relações naturais, a busca por áreas que têm recursos naturais interessantes. Então tudo isso acaba norteando os grandes processos que a gente vê. Então a gente pode analisar a geopolítica em diferentes escalas, mas o que a gente vai ver agora? A gente vai ver de que forma a geopolítica ela interfere nas relações internacionais entre os estados e como elas influenciam nos conflitos. E a gente vai ter que escolher um marco. Por quê? Porque essa relação ela existe há muito tempo. Ela existe, se bobear, antes da ideia de ter um Estado. Já existia essa ideia do território, do eu mando aqui, você manda aí. Então a gente vai dar como um recorte para o nosso estudo hoje a Guerra Fria. A Guerra Fria ela acaba sendo muito importante e os organismos que surgiram junto dela. Por quê? Porque antes da Guerra Fria eu vivia um claro problema de conflito. A Segunda Guerra Mundial ela deixou bem claro que as disputas políticas, que as disputas econômicas, a briga por ter mais colônias, a briga por ter mais influência, a briga por que gerou a Primeira Guerra Mundial, o sentimento de revanche que ficou dentro do ideal alemão que fez nortear e fez crescer o nazismo para que ele ganhasse impulso e lutasse na Segunda Guerra Mundial. Então a gente pode falar em muitas escalas, mas por que eu escolhi a Guerra Fria? Porque ela mostra um conflito geopolítico muito claro, um mundo chamado de mundo bipolar entre duas potências. E o que eu quero que você entenda? De que forma as organizações que foram criadas nesse contexto influenciaram. E aí, pós-Segunda Guerra Mundial, a gente não tem como não falar, e eu peço que você preste muita atenção, porque isso cai muito, na criação da ONU. A ONU ela vai ser um ponto muito importante para a gente começar o nosso estudo de geopolítica e conflito mundial. Por quê? Porque apesar de ter sido criada após a Segunda Guerra Mundial, ela é a organização que até hoje norteia os conflitos, as alianças, a liberação ou não de ataques. Então vamos lá. Qual é o contexto de criação da ONU? Eu acabei de passar por uma Segunda Guerra Mundial. Eu ainda estava traumatizado pela primeira, então a gente tem que lembrar que a primeira vai de 1914 a 1918 e a segunda vai de 1939 a 1945. Então olha só, eu estou ainda meio abalado pela primeira, aí vem a crise de 29, meu Deus, aí eu vejo o regime totalitário crescer. Segunda Guerra Mundial, isso é muito pesado. As potências, elas não querem mais passar por conflitos dentro de seu território. Vai perguntar para a França se ela quer mais uma guerra dentro da França. Vai perguntar para a Inglaterra, vai perguntar para a Alemanha se eles querem conflitos dentro de seus países. Não. Por mais que alguns desses países ainda sejam comercializadores de armas, ainda estejam ligados a outras guerras, você pode reparar que pós-Segunda Guerra Mundial não acontecem mais conflitos dentro de países ricos. Eles deslocaram os conflitos para as áreas mais pobres, mais periféricas. Por quê? Porque o mercado da arma ele dá muito dinheiro. A indústria bélica é a maior indústria americana, então a gente não pode abdicar
de ter conflito, porque senão muitos países podem quebrar, muitas economias dependem disso. Mas, ao mesmo tempo, eu não quero que esses conflitos aconteçam no meu país. Eu não quero que eles aconteçam aqui porque a destruição ela é óbvia, a destruição ela é muito grave, a reconstrução é muito trabalhosa, é muito cara, eu não quero isso. Então eu preciso arrumar um jeito de quê? De garantir que as potências que ganharam a Segunda Guerra Mundial controlem as novas relações mundiais e garantam que elas não aconteçam mais dentro de casa. Então eu preciso criar um órgão que regule isso e que seja dominado pelas potências. E aí eu crio a ONU. E a ONU, por mais que ela tenha vários organismos, ela tem o PNUMA, que cuida do meio ambiente, ela tem a Assembleia, que engloba todo mundo. Ela tem vários órgãos. Um é o único órgão realmente deliberativo da ONU. É o único órgão que realmente manda, é o único órgão que realmente decide uma coisa prática, que é o Conselho de Segurança. E é aí que está o segredo. O Conselho de Segurança ele tem dois grandes grupos. Um grupo formado de países que são alternados de 2 em 2 anos, ou seja, eu convido 15 países e esses 15 países que participam do Conselho, a gente discute a segurança, vota se a gente faz uma guerra ou não, e depois esses países são trocados. E eu tenho o Conselho Permanente da ONU. Esses dos 5 que fazem parte do Conselho Permanente, eles são Estados Unidos, França, Inglaterra, Rússia e China. Eu quero que você repare uma coisa. Esses 5 são os países que sobreviveram à Segunda Guerra Mundial. Inglaterra e França, óbvios inimigos da Alemanha. A Alemanha derrotada, esses dois saíram melhor. Estados Unidos, ele aparece na Segunda Guerra Mundial e a sua intervenção ajuda na vitória dos aliados da Inglaterra e da França. A União Soviética foi um dos grandes pilares da derrota do nazismo e com o fim da União Soviética, a Rússia assume o seu poder. E a China, ela é importante por quê? Porque, principalmente, ela é um grande representante da Ásia e, no caso da derrota japonesa, a China acabou saindo como aquele país da Ásia que está entre os vencedores. Então, o resultado, esses 5 países são os principais países do Conselho de Segurança da ONU. Eles têm, além de poder de voto, além de serem permanentes, eles têm poder de veto. Eles podem interromper uma votação se eles não estiverem de acordo. E é aí que está o grande desequilíbrio de forças. Por quê? Porque até hoje o mundo é regido por países que foram escolhidos em 1945. Pós-Segunda Guerra Mundial, nós temos aí muitas décadas para que o poder continue na mesma mão. Obviamente isso não vai continuar assim e novas mudanças são necessárias, mas isso a gente vai ver no próximo vídeo.